Pessoal, vou explicar para vocês aqui como é que funciona a Bolsa de Valores e como se deu a crise da Bolsa de Valores. Vamos aqui, ó. O ano é 1925, dá um exemplo, tá? Aqui temos a empresa X, tá? Essa empresa, ela é dividida em vários donos, tá? Pode ter um dono maior, mas tem vários outros e cada um desses é dono de parte da empresa e cada um desses tem uma ação. Então, isso aqui é uma ação dessa empresa X no ano de 1925, uma parte dela, tá? Digamos que essa ação está custando 100 dólares, tá, pessoal? Então, assim, um exemplo, tá? Aí, essa empresa vai produzir, vai aumentar a sua produção, seja uma empresa de automóvel ou de alimentos industrializados, uma indústria, né? Ela aumentou aqui a produção, ela dobrou de tamanho. Então, no ano de 1926, essa parte dela está custando 200 dólares, né? Houve um aumento da produção, um aumento da riqueza, tá? Tudo bem, é assim que funciona até hoje. Essas ações, essas partes da empresa vão ser negociadas na Bolsa de Valores, tá? Quem quiser comprar, compra. Podendo ter lucro, como nesse caso aqui, onde esse negociante tinha uma ação por 100 e passou a poder vender ela por 200, né? Ele teve lucro de 100% aqui, tá? Ou pode ter prejuízo. Se essa empresa fechar, ele vai ter prejuízo. Se ela diminuir, ele vai ter prejuízo. É um jogo de lucro e prejuízo, dependendo, né? Como é que vai o mercado financeiro. Bom, a especulação nos Estados Unidos na época estava muito em alta, tá? O que é a especulação? Então, é um otimismo muito grande, tá? Do mercado financeiro de que a economia vai crescer. Então, se começa a jogar. Não, a economia vai crescer, vai melhorar, vai dar tudo certo. Só que essa especulação na Bolsa de Valores, ela faz com que as ações, tá? O aumento do valor das ações, ele cresça muito, tá? Que todo mundo está esperando que a economia melhore, que essa empresa cresça, que ela novamente dobre de tamanho, nesse caso aqui específico do nosso exemplo, né? De que a empresa X, no ano de 1927, dobrasse de tamanho, há uma expectativa. Então, a ação passa a crescer, ao aumentar de valor, a parte da empresa aumenta de valor. No entanto, gente, o que estava acontecendo aí nos Estados Unidos da época? Tinha especulação, se tinha um grande otimismo de que haveria crescimento, de que as ações iam crescer, né, iam valer mais, de que as empresas iam crescer, portanto, valer mais. No entanto, não aumentava a riqueza. Era só uma especulação, tá? Era uma infundada, não tinha fundamento nisso, não tinha fundamento real. A riqueza não aumentava, a produção não aumentava, inclusive até diminuía, tá? Vamos dizer assim, ó, continuando o exemplo, o ano é 1927, esperava-se um crescimento que não veio, mas a especulação ainda estava aí. Então, aquela ação de 200 dólares, ela passou a ser negociada por 1.000, por conta da especulação. Então, as pessoas continuavam negociando as ações, as partes da empresa na Bolsa de Valores por um valor alto, mas não havia crescimento, tá? Mesmo assim, então, esse camarada, digamos, né, que é o dono da ação, ele vendeu essa ação. Olha aqui, ó. Ele vendeu em 1928 por 2.000, ainda no clima aquele de otimismo, de que haveria crescimento, né? Essa ação foi comprada. Opa, agora nós temos um outro investidor no ano de 28 com essa ação. Essa ação dessa empresa está valendo 2.000? Não, ela continua valendo 200, tá, pessoal? Porque olha o tamanho aqui da empresa. O tamanho da empresa é o mesmo, tá? Só foi se fazendo uma especulação em cima. A empresa não cresceu, tá? E agora, então, tá com essa ação de 2.000 reais. Só que começa, gente, uma virada, um cenário de incerteza, de risco, de medo. Os investidores, as pessoas começam a se dar conta de que não existe crescimento de produção, tá? Que a produção está parada, que a produção
industrial está estagnada, que esse dinheiro das ações aqui, ele não existe em riqueza, ó, como eu botei aqui, ó, ele não há um aumento da riqueza, da produção, é só um dinheiro assim, vamos dizer, inventado, tá? Ele mesmo, né, ele não tá, esse lucro não vai vir para esse acionista que comprou esperando lucro, ele está esperando lucrar. Ele está esperando vender por 4, mas não vai vir, porque não tem crescimento econômico. E esse cenário de incerteza, de risco, de medo que começa aí pelo ano de 1929, ele pode ser causado por várias coisas, tá? Pode ser uma crise política que vai causar, então quando você está assistindo lá o jornal e ouve falar, houve uma queda na Bolsa de Valores, né? A Ibovespa, que é a Bolsa de Valores principal do Brasil, de São Paulo, fechou negativo, quer dizer que está tendo uma queda no valor, por conta os cenários políticos, econômicos influenciam. Por quê, gente? Os investidores ficam com medo, né, de investir, de vender suas ações ou de comprar novas ações, por conta de que o país está instável, pode ter uma crise e essas ações podem não valer mais nada. Foi o que aconteceu em 1929. Começou esse cenário, esse diz que me diz que essa incerteza, esse medo, o que vai acontecer? Tá? Muitas empresas vão até diminuir de tamanho, porque a produção tinha baixado tanto. Então, a nossa empresa aqui, o valor real da ação está em $100, tá? Então, ela diminuiu, ela voltou para aquele tamanho inicial. Aí, no ano de 1929, tem uma corrida, tá? O que vai acontecer? Esse especulador, ele tenta vender a ação, só que ninguém compra, porque tá todo mundo com medo. Ninguém vai comprar, tá? E ele já vai ver que ele perdeu dinheiro, então ele vai tentar retirar o que sobrou da empresa. Ele tem direito a uma parte da empresa, ele vai tentar retirar a sua ação do capital da empresa. Só que como não vale 2.000, vale só 100, ele consegue retirar só 100. Ou seja, ele perdeu 1.900. Mas como está todo mundo correndo para retirar o que sobrou das empresas, né? Essas empresas acabam falindo. Existe uma falência de indústrias muito grande nesse período, porque todo mundo está tirando as ações, está tirando o dinheiro, o que sobrou do capital dessas empresas. Essas empresas vão falir, o que vai gerar uma onda enorme de desemprego, fome, né? No ano de 1929. A partir desse ano, de 1929, o mercado financeiro vai mudar um pouco, vão se colocar algumas regras, tá, para esse tipo de negociação. No entanto, a dinâmica atual é bem semelhante, tá? Alguns países vão regrar mais, outros vão regrar menos. Ali no livro de vocês têm explicando depois o que acontece, como se dá uma crise econômica muito grande em 1929 pela quebra da Bolsa, o Estado vai ter que se envolver, tá? Para tentar ajudar a economia e reerguer essas empresas. É o chamado New Deal.